Olá, amigos, tudo bem? Bom, primeiro quero agradecer a doutora Ana Carolina pela brilhante palestra, exposição colocada aqui em questão. Bom, agora vamos para um outro tema. Nosso tema aqui vai tratar dos benefícios por incapacidade no âmbito da perícia administrativa do INSS. Nosso foco é aqui, como devo preparar a documentação para a perícia administrativa. Bom, primeiro, antes de entrar no tema, deixa eu me apresentar quem eu sou. Sou o Dr. Gilberto Porçona Jacques, sou voluntário e diretor jurídico da Abrafibro, fundador do escritório Jacques Advocacia. Eu sou especialista em direito previdenciário, com MBA em direito do trabalho previdenciário, com foco na acidente de trabalho e outras especialidades. Bom, como eu disse aos senhores, não existe um roteiro apropriado de qual documentação mais adequada. Existe nossa experiência prática ali no cunho administrativo ou judicial de quais são os documentos que comumente são exigidos ali pela perícia médica administrativa. Eu elenquei aqui aos senhores um rol de 7 documentos, mas isso não é um rol taxativo, apenas um rol explicativo do que você pode levar de documentação, pode ter mais documentos que você pode agregar, mas a grosso modo são esses. Documentos indispensáveis, definindo o que é necessário. O primeiro documento necessário e indispensável é o relatório médico, também conhecido por alguns por laudos médicos. Outro documento são os exames complementares, que são ressonância magnética, raio-x, ultrassom, eletromiografia, etc, etc. Terceiro documento, embora não pareça, receitas médicas, que comprovam o tratamento. Quarto documento, nós podemos dizer ali, o exame periódico, conhecido como ASO, Atestado de Saúde Ocupacional. Esse documento é emitido pelo médico do trabalho da empresa. Isso ele emite esse ASO quando você é admitido, quando você faz os exames periódicos anuais, quando você retorna de um afastamento de mais de 30 dias e no ato demissional. No curso do contrato de trabalho, o médico do trabalho ele pode afastar o trabalhador. Esse documento tem um peso importante, assim como tem o peso do relatório ou laudo médico emitido pelo médico do sistema do SUS, sistema público. Porque entende-se na doutrina, na jurisprudência, que esse profissional é mais equidistante das partes do que aquele profissional contratado e remunerado pela própria parte. Que documentos que podemos citar são as carteirinhas de consulta, por exemplo, acompanhamento e fisioterapia. Sexto documento são laudos periciais que consideram a gratuidade do transporte público. Nós dizemos aqui de prova emprestada. Eu vou dizer mais adiante para os senhores uma curiosidade, explicar um pouco mais sobre esses laudos periciais. Sétimo documento, isso quando você tem um acidente de trabalho, ou quando você tem uma doença profissional, ocupacional, ou quando você tem um acidente de trajeto, que é a comunicação de acidente de trabalho, o CAT. Então vamos lá. Primeiro vamos lá detalhar sobre os documentos que eu elenquei aos senhores, lembrando que isso aqui é um rol exemplificativo, não é taxativo, podendo acrescentar ou tirar ou suprimir, mas são os mais usados ali no âmbito da avaliação pericial. Bom, primeiro, quem pode emitir o relatório médico? A conclusão é óbvia, qualquer médico regularmente inscrito, seja ele do sistema público particular. Qualquer médico assistente, preferencialmente o especialista, se você tem um problema de trauma, ortopedia, traumatologia, auditivo, o otorrinolaringologista e por aí vai. E o terceiro, como eu citei nos senhores anteriormente, é o médico do trabalho, do empregador. E aí, um detalhe importante, como é que seria a melhor redação do relatório médico? Eu diria para os senhores que é um tema espinhoso. Nós não podemos aqui querer ensinar a missa ao vigário. Quem deve saber a edição do próprio conteúdo adequado são os próprios profissionais da medicina, ou seja, são os próprios médicos, né, os próprios responsáveis por entender da incapacidade ou não a lei do cidadão. Mas um relatório médico, a grosso modo, o que ele tem que conter? Nome do paciente, data de admissão, diagnóstico, tempo provável de afastamento, código CID internacional da doença, e o médico pode ali sugerir o grau de incapacidade, inclusive de invalidez. Se os senhores observaram, do item 4 ao item 6, ele é um tema espinhoso quando nós conversamos com os profissionais de medicina, porque alguns, existe até umas normas no CRM, no sentido de que o médico particular, o médico público, não pode ali dizer o seu grau, por exemplo, de incapacidade, o seu grau de invalidez. O que eu, como advogado, contrario, porque a partir do momento que ele tem um CRM, ele tem a aptidão para dizer do grau de incapacidade ou não.
Tá? O código CID também é uma questão subjetiva, porque cada profissional pode ter variações ali de CID e entender que é uma doença a mais ou a menos conforme a classificação. E quando a gente fala de tempo provável de afastamento, a gente fala de incapacidade, seja temporária, seja permanente, seja parcial ou seja definitivo. Tá? Bom, exames médicos. Quais são os exames médicos que mais se utiliza ali na perícia? Isso vai depender de cada diagnóstico de cada doença. Mas os mais comuns são a ressonância magnética, a ultrassonografia, o raio-x, a eletromiografia e etc. Um detalhe importante, quanto mais recente os exames, melhor, né? Mas não há nada no ordenamento pátrio, na legislação, que defina a validade. O que é preciso se tomar cuidado, mas, por exemplo, quando a gente pega uma ressonância magnética, é que você não pode ficar fazendo uma ressonância magnética mensalmente, a cada 2 meses ou 3 meses. Segundo orientações médicas, esse é um exame que demora, se eu não me engano, mais de 6 meses ou quase ano. Então, assim, não é um exame que pode se atualizar com frequência. Mas dos demais exames, quanto mais atualizados, mais recentes, mais chances você tem ali de atualizar. Eu chego aqui no item das receitas médicas, né? Quando eu falo que a perícia médica ali era subjetiva, cada médico tem um tratamento. Eu diria que você poderia até ir para a perícia médica sem documento algum, apenas com seu documento pessoal, porque afinal, e a propósito, o objetivo do perito médico é fazer uma avaliação clínica no segurado para concluir sua incapacidade. E até uma curiosidade, lembra do primeiro item que eu falei do relatório, laudo médico? Bom, quando eu falo do relatório, laudo médico, se o relatório, laudo médico aponta CID, todos os requisitos ali de um laudo médico bem elaborado, e diz ali que é a incapacidade, pelas normas do CRM, o perito não poderia um contrariar o outro, porque deveria existir uma ética médica, um não pode contrariar a opinião técnica do outro. Mas isso é uma norma administrativa lá, que nós chamamos de interna corporis, ou seja, dentro da corporação, do CRM, que não vincula o INSS ou não vincula nem o próprio Poder Judiciário quando submetido a uma demanda judicial. É uma questão subjetiva. Mas se esse rigor fosse aplicado, quando se exige o laudo médico, bom, de plano, todo perito deveria conceder a incapacidade. Mas o que é soberano é a avaliação clínica dele ali no ato pericial. Vamos lá. Quando eu falo de receita médica parece ser indispensável, né? Mas, por exemplo, vamos pegar um caso aqui do motorista. Motorista que tem uma crise epilética, que tenha convulsões. Dependendo da medicação que você utiliza, outro exemplo também, aqueles profissionais que têm um CDF, a psiquiatria, que utilizam uma medicação forte, assim como o motorista, aqueles que causam, medicações que causam sonolência, que controlam ali as questões neurológicas, ele não pode ter um mal súbito, ele não pode ter sonolência. Então, para algumas profissões, ele vai estar incapaz e para outras não. Exemplo, uma receita médica pode dizer que o motorista está incapaz, mas eu, como advogado, trabalho sentado, no ar-condicionado, etc., uma função administrativa, não esteja com o mesmo documento. Não é o documento que conclui da incapacidade, mas é um documento que aproxima. Esse documento, o próximo que eu quero falar, é justamente o que nós citamos lá na frente, o ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional, que está na NR7. Esse exame é procedido pelo médico do trabalho. Eu digo que ele tem grande valia. O governo brasileiro, os legisladores colocaram, se nós pararmos para prestar atenção, o médico do trabalho como controle ali da saúde ocupacional dos trabalhadores e do empregador. Por que do empregador? O médico do trabalho está subordinado ao empregador. Então, obviamente, a conclusão do médico do trabalho é mais para que o trabalhador esteja reabilitado, readaptado, capacitado ao trabalho, do que não capacitado. Então, quando o médico do trabalho emite um parecer ali, o ASA, o Atestado de Saúde Ocupacional, que pode ser um formulário e pode ser um relatório também complementar, que ele tem essa liberdade de emitir e encaminhar ao perito do INSS, é um documento que vai ter grande peso, grande valia. Segundo a NR7, eu digo aqui dos itens ali, do que deve conter o ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional. Embora esse rol que eu cito aqui de documentos, são documentos que é um formulário, ou seja, o empregador que tem que tomar a cautela de preenchê-lo adequadamente. Mas o documento aqui, o item mais importante aqui, senhores, é o item E, que nós falamos aqui da definição de apto ou inapto para a função do empregado. Inclusive, esse documento, o ASO,
ele deveria ter um campo também, muitos têm, de dizer que está apto com restrição. Esse apto com restrição te sugere uma reabilitação profissional no INSS, quando você tem que ser reabilitado ou readaptado para o desempenho da função habitual. E mesmo que você não esteja 100% incapaz, mas parcialmente capaz, é devido a um auxílio-doença e, quando você é submetido ao programa de reabilitação final, até o auxílio-acidente, até as vias da sua aposentadoria e manutenção desse benefício. Bom, carteirinha de consulta. Pergunta é, devo levar? Eu entendo que sim. Não é o ponto, como eu digo aqui, não é o ponto crucial que vai te comprovar a incapacidade. Mas quando você tem uma carteirinha de consulta, por exemplo, sessões de fisioterapia, ela te demonstra que você está fazendo um tratamento. Ou seja, várias horas do seu dia, 1, 2, 3 horas, você vai ter que fazer um acompanhamento ali fisioterápico, ou seja, você está em tratamento medicamentoso, fisioterápico, etc. e tal. Então, isso é um ponto que conclui também de uma incapacidade. Esse é um ponto interessante. Lembra que lá na frente eu falei dos laudos que concederam a gratuidade no transporte público? Veja, eu vou citar aqui um decreto daqui do Estado de São Paulo. Tá? Esse decreto do Estado de São Paulo, se os senhores observar, é feito quando você pede a gratuidade no transporte, uma avaliação. E olha que interessante aqui, esse parágrafo 1º do decreto. Ele fala que essa avaliação de que trata o CAPT deverá levar em conta o comprometimento, olha só, comprometimento da capacidade de trabalho. E os benefícios por incapacidade, seja ele auxílio-doença, hoje auxílio-incapacidade temporária, seja a antiga aposentadoria por invalidez, ou já o auxílio-incapacidade permanente, ou seja o auxílio-acidente, justamente vogam ali pelo comprometimento da capacidade laborativa, sinônimo de capacidade de trabalho. Então, esse laudo emitido no sistema público, ele pode ser uma prova emprestada. E uma curiosidade aos senhores, esse é o ponto crucial. Fiquem atentos, porque muitas vezes os médicos que assinam esses documentos são médicos que são peritos do INSS. E isso pode ser uma prova vital para você levar na perícia médica. Mas lembrando, o médico perito administrativo do INSS não está vinculado a essa prova. Ele tem a liberdade de decidir ali o seu grau de incapacidade. O outro item que eu citei é a CAT, a comunicação de acidente de trabalho. Como eu disse aos senhores, a obrigação é da empresa, do empregador doméstico, de comunicar, no primeiro ponto, o acidente de trabalho. Lembrando que, por mais que a lei diga aqui, comunicação de acidente de trabalho, ele também é a doença ocupacional profissional, né? Ou seja, é aquela adquirida pelas condições de trabalho ou pela profissão, determinada profissão. O acidente de trajeto, também conhecido como acidente de percurso, também. Essa CAT, existe uma coisa muito curiosa aqui. A grosso modo, quem tem que emitir é a empresa ou o empregador doméstico. Mas na falta, veja o parágrafo 2º aqui do artigo 22, na falta de comunicação, quem pode formular é você, próprio acidentado, seus dependentes, sindicato, médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública. É muito comum em cidades pequenas, o promotor público ele pode emitir esse documento. Existe um detalhe interessante aqui. Se você não sabe, é importante saber, vamos dizer, se algum parente, algum amigo vier a falecer por acidente de trabalho, o seu advogado pode emitir, eu posso emitir CAT, embora não tenha nada a ver, a princípio, com a relação jurídica aqui. Mas a partir do momento que eu recebo uma procuração para representar alguém, eu posso estar representando aqui os dependentes do segurado. Quando eu estou representando os dependentes do segurado, aqui eu demonstro que eu tenho a habilidade aqui, a permissão da lei de comunicar o acidente de trabalho. Com essa comunicação, existe a chance ali, e o benefício é interessante você ter essa comunicação de acidente de trabalho. Hoje, muito cuidado, por quê? Quando você... o auxílio-doença nós não temos diferença, o percentual mantém-se em 91%. Mas numa eventual aposentadoria por invalidez, nós temos um grande problema. Antigamente ela era 100%, e hoje ela é 60%, mais 2% depois de 20 anos de contribuição, começando ali em 60%. Ou seja, para ter uma aposentadoria por invalidez em 100%, seriam necessários ali que nós tivéssemos ali 40 anos de contribuição. Isso é um tema que está sendo discutido na via judicial, que veio com a reforma PEC 103/2019, em novembro de 2019,
e é um ponto crucial, que é muito injusto e que certamente estará ali no STF nos próximos anos. Importância da CAT. Por que a CAT é importante? Depois da emissão da CAT, você afastando-se por mais de 15 dias, a partir do 16º dia de afastamento, ele vai te repercutir alguns reflexos no seu contrato de trabalho. Por exemplo, a estabilidade do artigo 118 da Lei 8.213, que é a garantia de emprego de 12 meses após a cessação do seu auxílio-doença. Quando você sofre acidente de trabalho também, seja doença ocupacional, profissional, trajeto de percurso, o empregador é obrigado a também fazer os depósitos no período de afastamento. E outras consequências é a eventual responsabilidade civil do empregador no acidente de trabalho. Isso quanto ao dano moral e patrimonial. E digo aqui a pensão, tá? Às vezes eu costumo dizer que quando você sofre um acidente de trabalho, você pensa que sua rescisão é a coisa mais importante, seus valores rescisórios são mais importantes. Às vezes, se você ficou com uma sequela, né, por uma doença profissional, ocupacional ou acidente típico, acidente de trabalho, a responsabilidade civil é um valor bem considerável que nós podemos eventualmente trazer num outro evento, porque ele é um tema espinhoso, mas é um tema muito interessante. Bom, doenças podem ser comunicadas, doença, quando eu citei a doença profissional, a doença ocupacional, elas podem ser comunicadas através da CAT? Sim, elas podem e devem, tá? E isso é muito comum. Por exemplo, vamos pegar aqui uma auxiliar de limpeza. Auxiliar de limpeza, ela realiza movimentos repetitivos com frequência, esforço físico com frequência, e isso nós dizemos que desenvolve as doenças inflamatórias, seja pelo excesso de jornada de trabalho, seja pela ausência de micropausa. Isso não é um acidente, mas é equiparado a acidente de trabalho pela legislação previdenciária. E isso vai te gerar os reflexos que eu citei anteriormente, da estabilidade do emprego, do fundo de garantia, etc, etc. E lembrando que essa CAT, ela deve ser comunicada pelo empregador, mas existem outros agentes que podem estar emitindo ela. A diferença, quando emitida pelo empregador, nós entendemos no direito como uma confissão, porque ele voluntariamente ele está declarando algo que aconteceu. Embora não seja a prova absoluta, dependendo do tipo de ação que você faça, de responsabilização, mas é um início de prova material que pode ser corroborada aí com uma prova testemunhal em qualquer processo. Bom, conclusão sobre a avaliação pericial. É importante lembrar que a ciência pericial, enfim, a perícia que avalia o estado de incapacidade é um elemento subjetivo. O que eu quero dizer isso aos senhores? O profissional ali, médico, do perito da INSS, infelizmente, às vezes é muito comum você estar passando num perito que não seja especialista da sua área, existe, vamos dizer assim, algo obscuro na avaliação pericial. Nós sabemos que existem normas internas ali que dizem quanto tempo é uma tendinite de ombro, quanto tempo é uma operação de coluna, mas isso é subjetivo por quê? Depende de cada profissional que está te avaliando. Esse elencado de documentos que eu fiz aos senhores, a CAT, etc., tal, são documentos que é interessante, além do laudo, relatório médico, porque às vezes a gente pensa que só o fato de eu estar incapaz eu tenho direito. Não, você tem direito mais do que isso. Se você estiver incapaz, mas vamos dizer que a sua incapacidade não é total para a sua profissão, é parcial. Você já fez cirurgia, tratamento medicamentoso, tratamento cirúrgico, etc., etc. Mas você, pela profissão que você desempenhava, você teve uma redução, uma diminuição da capacidade laborativa. Esse arcabouço de documentos pode te dar indícios da necessidade de reabilitação profissional. E o que consiste a reabilitação profissional? É você ser submetido à avaliação pelo médico, por assistente social, por psicólogos, e eles vão te incluir num programa que eles vão verificar o CID da doença, o seu tempo de afastamento, a profissão, o seu grau de estudo, e a obrigação do INSS é manter o benefício enquanto não reabilitado. Durante o processo de reabilitação, mantém-se o auxílio-doença, o gozo do auxílio-doença, e o INSS é obrigado também, né, talvez muitos não saibam, a pagar um curso de treinamento para lhe qualificar, seja readaptando ou reabilitando a mesma profissão. Além do curso de treinamento, todas as despesas inerentes a ele, seja a alimentação, seja a transporte também, por exemplo. Tá? Bom, essas são minhas singelas contribuições aqui. Eu agradeço a todos, desejo
Boa sorte a todos. Coloca aqui meu e-mail, gilbertojaques@jaxadvocacia.com.br. Meu telefone, o 961336699, que é o WhatsApp, DDD 11, para qualquer dúvidas que os colegas tiverem. Eu passo agora a palavra ao doutor Iglesio.